Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nesse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui no canal e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz fez ontem, sábado pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade da semana em preparação para o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. A atividade de ontem contou com a participação pela primeira vez do meio-campista Jorginho, novo reforço do Flamengo pelos próximos 3 anos. Outro que reapareceu no CT Ninho do Urubu no dia de ontem foi o meio-atacante equatoriano Gonzalo Plata, que, desconvocado pela seleção equatoriana, se reapresentou ao Flamengo, retornando ao seu planejamento da recuperação de lesão de um edema ósseo no seu joelho. Mais na frente desse vídeo, eu vou trazer uma informação importante e muito boa sobre Gonzalo Plata. Depois da atividade de ontem, o elenco rubro-negro folga hoje, domingo, se reapresentando amanhã, segunda-feira, onde iniciará a primeira de 3 últimas atividades até a viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo ainda treina amanhã, segunda, treina terça, treina quarta e na quarta noite viaja para o Mundial da FIFA. Bom, a expectativa no retorno da segunda-feira é pela evolução nas recuperações de lesão dos jogadores Gonzalo Plata e Nicolas de la Cruz sobre os seus aproveitamentos no Mundial de Clubes. Diante disso, nós vamos trazer agora as atualizações dos jogadores Gonzalo Plata e Nicolas de la Cruz, únicos jogadores do Flamengo hoje no departamento médico. Então vamos lá, tem notícia boa aí, hein? Sobre Gonzalo Plata. Plata chegou do Equador na noite da última sexta-feira e se apresentou no Ninho do Urubu para o treino na manhã de ontem, sábado. O atacante apresentou uma melhora nos exames e já, olha a informação, e já não sente mais dores no joelho direito. Lembram que quando o Felipe Luiz disse, olha, ele só volta quando não sentir mais dores, pois as dores não existem mais no joelho do Plata. No treinamento de ontem, o Plata ficou na fisioterapia e fez trabalho de força. Em conversa com a imprensa, o médico Fernando Sasaki do Flamengo, chefe do departamento médico do futebol, comentou que a expectativa é de ter Gonzalo Plata à disposição para a estreia do torneio mundial. Olha que notícia boa. Sobre De la Cruz, vamos atualizar o De la Cruz também. O De la Cruz, o uruguaio De la Cruz, também está em tratamento intenso para ficar à disposição contra o Esperance de Tunis, jogo de estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O uruguaio se recupera de uma entorse que o meia, no entorse no joelho, e que o meia já faz trabalho de força, né? Trabalho de força já está dando ênfase ali para uma volta, né? E que espera integrar ao grupo. Olha a informação agora. O Flamengo espera entregar o De la Cruz ao grupo em pelo menos 2 treinos antes da estreia. Quer dizer, o Flamengo fará, se eu não me engano, 3 treinos lá nos Estados Unidos. E nos últimos 2, o De la Cruz já vai estar participando juntamente com o grupo. Portanto, praticamente a gente vai zerar o departamento médico para a estreia do Mundial de Clubes. Com as ausências dos selecionáveis, né, da data FIFA, Arrascaeta, Varela, Gerson, Danilo, Wesley, Alexandro, né? Os jogadores presentes nos treinos passam por avaliações, nesse momento passam por avaliações individuais, recebendo rotinas específicas, seja com direcionamento para o reforço físico, outros recebem carga reduzida ou até descanso, dependendo da condição. Então o Flamengo está por conta da ausência dos selecionáveis, está fazendo um pente fino na condição física de todos os atletas de forma individualizada, né? E só tem a ganhar com isso. Bom,
Vamos a outras notícias do Mengão, agora saindo um pouquinho do futebol profissional. O Flamengo garantiu ontem, sábado, a classificação para as quartas de final da Taça Otávio Pinto Guimarães, a OPG do Sub-20, com direito à goleada sobre o São Cristóvão por 5-2. O jogo, como o próprio placar mostra, foi repleto de oportunidades, mas o rubro-negro esteve superior do início ao fim. Então, o Sub-20 do Flamengo classificado aí para as quartas de final do Otávio Pinto Guimarães. No Sub-15, o Sub-15 entrou em campo ontem com uma enorme vantagem após vencer por 5-0 no jogo de ida o Sampaio Corrêa. O Flamengo ontem eliminou o Sampaio Corrêa, né, jogando, se classificando para as semifinais do Campeonato Carioca Sub-15. O adversário será o Vasco da Gama na semifinal. Ontem, o Flamengo, que já tinha ganho no jogo de ida por 5-0, venceu no jogo de volta também por 6-0, fazendo um placar agregado sobre o Sampaio Corrêa de 11-0. Então, mais do que merecida a chegada do Flamengo Sub-15 à semifinal do Campeonato Carioca da categoria. Em reunião realizada na última sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a venda de 4 apartamentos pertencentes ao clube no condomínio Rio Baio. Para quem não conhece esse condomínio, na Praia do Flamengo, é o antigo prédio do Morro da Viúva, onde o Flamengo tem vários apartamentos para vender lá. A medida vai gerar ao Flamengo 11,4 milhões de reais ao clube por 4 apartamentos. E foi totalmente deferida pelo Conselho Deliberativo, importante para aumentar o fluxo de caixa nesse momento da temporada. Restam agora, o Flamengo ainda resta para o Flamengo 31 unidades, 31 apartamentos restantes lá no antigo prédio do Morro da Viúva. Ainda pertencem ao Flamengo, que tiveram seus valores aprovados também na reunião do Conselho Deliberativo com desconto de 13%. São apartamentos muito bons, bem localizados, que o Flamengo botou um preço de mercado, mas não estava conseguindo vender. Então, votaram lá no Conselho Deliberativo para dar um desconto. E aí já venderam 4, ainda tem mais 31 para vender. Lembrando que todos esses valores que são vendidos, esses apartamentos, eles têm que ser revertidos em ativos para o Flamengo, como, por exemplo, comprar terrenos para aumentar a área do CT Ninho do Urubu. Meus amigos, a nação rubro-negra não é igual a nada. Nada se compara à torcida do Flamengo. Mais uma vez, ela se mobiliza para que na próxima quarta-feira, a partir das 18h30, fazer mais um Aeroflá de despedida do nosso time, que vai para mais uma disputa de Mundial, né? O Aeroflá vai acontecer nos terminais de cargas do Galeão, por onde o Flamengo deve entrar para viajar na próxima quarta-feira. O Flamengo que treina na quarta-feira e no finalzinho da tarde, começo da noite, viaja para os Estados Unidos. Então, o Flamengo que a torcida quer se despedir do time, quem vai embarcar para o Mundial, fazendo esse Aeroflá de despedida. Então, está aí programada essa festa para quarta-feira, a partir das 18h30, no terminal de cargas lá do Galeão. Bom, o Flamengo decidiu, meus amigos, subir 4 jogadores do Sub-17 para treinar no time Sub-20 e ser relacionado para os jogos. São eles o goleiro Dudu, o zagueiro Daniel Turran, os meias Jefinho e Ryan Roberto. Olha aí, Ryan Roberto agora no Sub-20 do Mengão. Eles só irão descer para o Sub-17 caso não joguem no Sub-20. Mas isso é o primeiro sinal de que o Flamengo vai se desfazer de algumas peças do Sub-20. Né? E aí é preocupante, porque a gente sabe que daqui a 2 meses, em agosto, o Flamengo vai estar decidindo o Intercontinental de Clubes no Maracanã contra o Barcelona da Espanha. Meus amigos, dessa decisão de subir 4 atletas do Sub-17 antecipadamente para o Sub-20 é uma decisão do José Boto, em conjunto com Nuno Campos e Alfredo Almeida. A ideia é ter os destaques do Sub-17 treinando no Sub-20. A informação que trouxe essa informação foi o nosso amigo Guilherme, lá do canal Flazoeiro. Meus amigos, rumores muito fortes de que o meio-campo e atual capitão do Flamengo, Gerson, tenha aceitado a proposta do Zenit de que o time russo vai pagar a multa rescisória do jogador, né? Meus amigos, lembrando que em matéria de pagamento de multa rescisória, a negociação é entre o clube que está comprando, o clube adquirente e o jogador. O clube que está vendendo não
não tem possibilidade de estar nessa negociação, né? E lembrando também que se o Zenit estiver dizendo que vai pagar a multa, é porque o Gerson já concordou, né? Agora vamos aguardar, né? Aqui ninguém está para criticar o Gerson por ter essa decisão. Só ele pode saber o que é melhor para a vida dele. Nós não podemos nós não somos competentes para julgar o que é melhor para a vida do Gerson. Se é certo ou errado, é ele que vai ter que assumir as consequências do ato dele. A gente fica triste como torcedor do Flamengo por Gerson ser um rubro-negro, por já estar entrosado na equipe, estar adaptado, é o titular da equipe, é o capitão do time. Por isso tudo a gente fica triste. Mas a gente sabe que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Nós já perdemos Arthur Antunes Coimbra e o Flamengo não acabou. O Flamengo não deixou de ganhar títulos e o Gerson vai ser mais um. Boa sorte para ele, se acaso acontecer a negociação, porque até agora nada, né? Mas onde há fumaça, há fogo. Porém, além do valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, o jornalista Vender Casagrande trouxe uma novidade benéfica para o Flamengo em relação a essa negociação Gerson, Zenit e Flamengo. Além dos 25 milhões de euros, 159 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória, o Flamengo entende que tem direito a receber mais 50 milhões de reais caso o Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória e ir para o Zenit. Então, uma venda que já era muito boa de 159 milhões, ela pode se tornar 209 milhões. Motivo: na renovação do contrato, ficou definido que caso alguma parte decida quebrar o vínculo sem justa causa, a outra parte pode exigir o valor total de direitos de imagem do contrato válido até 2030. E o valor é de 50 milhões de reais. Então, um negócio que inicialmente seria de 159 milhões de reais para o Flamengo pode virar 209 milhões. Ou seja, a venda pode render 209 milhões ao Flamengo. Para encerrar esse vídeo, vamos falar um pouquinho da entrevista coletiva do Jorginho, que foi apresentado oficialmente ontem lá no auditório Vitorino Sherman, lá no CT Nildo Urubu, onde Jorginho pôde mostrar realmente quem é o Jorginho, um cara que fala fácil, que fala tranquilo, que pensa antes de falar, né? Não é assoberbado na fala, é um cara que se mostrou com muita vontade de vestir a camisa do Flamengo, disse que esse é o momento certo, no clube certo, né? E que ele vai realizar um sonho de jogar futebol, a profissão dele, no país dele, já que ele saiu aos 13 anos de idade e nunca jogou em time nenhum aqui no futebol brasileiro. Uma entrevista que, apesar de protocolar, né, como sempre essas entrevistas de coletiva de apresentação, foi muito boa, né? Os jornalistas tiveram a oportunidade de perguntar tudo ao Jorginho e ele, de forma tranquila, serena, soube responder muito bem a todos os questionamentos que lhe foram imputados. Então, a gente fica feliz por ter chegado um cara desse nível ao Flamengo. Tomara que quando ele entrar em campo ele consiga corresponder às expectativas que foram criadas em torno da vinda dele para o Flamengo. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão no domingo. Mengão de folga hoje, volta a treinar amanhã. Aí, a partir da manhã, a gente vive mais intensamente o nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.